Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Tiago Santana e eu estou aqui para nós estudarmos a lição da Escola Sabatina juntos. Se você ainda não me conhece, não conhece o nosso trabalho aqui no YouTube, eu sou teólogo, historiador e arqueólogo e aqui neste canal nós compartilhamos estudos acerca da Bíblia, lançando mão da arqueologia, da história, das línguas bíblicas, para que nós tenhamos o estudo mais profundo possível das Sagradas Escrituras, para que nós possamos crescer diante do nosso Deus em conhecimento e graça. Amém? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, não deixe de se inscrever. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos no grupo das igrejas para que todos possam recapitular e estudar a lição da Escola Sabatina junto conosco de uma forma profunda e ao mesmo tempo fácil de entendimento. Tá certo? Também não deixe de curtir esse vídeo e de comentar. Comente aí o que você achou da lição da semana, se ficou alguma dúvida. E eu tenho respondido todas as dúvidas, todos os comentários aqui nos vídeos do YouTube, especialmente em relação à lição da Escola Sabatina. Então faça seu comentário, tire a sua dúvida, não fique com ela, tá certo? E, mais uma vez, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse material é relevante, ele é importante e ele faz chegar a muitas outras pessoas para que elas possam estudar também. Bom, sem mais delongas, vamos para a quarta lição do nosso guia de estudos da lição da Escola Sabatina aqui sobre o livro de Êxodo. Nós chegamos aqui ao a nossa quarta lição, nosso quarto estudo, que é as pragas. Bom, aqui nós temos, talvez um dos momentos mais aguardados do estudo da lição, que é exatamente o momento em que Deus começa a agir, Porque os primeiros capítulos Deus chama Moisés, Deus fala que vai agir, começa os movimentos ali, começa a criar a expectativa no leitor bíblico, e o leitor bíblico então quer entender o que vai acontecer, ele quer ver o que vai acontecer e como vai ser a reação de Faraó. E então nós chegamos nesse momento tão especial, que é o momento das pragas, onde Deus vai revelar o seu caráter e o seu poder sobre os egípcios, e especialmente sobre as divindades egípcias de forma extraordinária. Nós temos o verso para memorizar em Êxodo 9:35, que diz assim, ó: E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Bom, aqui nós temos um ponto muito importante, essa questão do endurecimento do coração de Faraó, que nós vamos esclarecer no decorrer do nosso estudo de hoje. Mas é interessante essa questão, Cada praga que vai afetando o Egito e afetando o Faraó e os egípcios, é dito que o Faraó não liberta o povo e que ele está com o coração endurecido, Que ele endureceu o seu coração ou que o coração dele foi endurecido. Então essa é uma marca muito importante que nós precisamos entender no decorrer que as pragas elas avançam. Pois bem, vamos lá. Nós vamos então a primeira questão, e talvez a que lance todo o pano de fundo e nos dê aqui um embasamento para nós entendermos o que está acontecendo durante as pragas, que é a ideia de nós entendermos que há aqui um conflito. Há um conflito cósmico, um conflito espiritual, aonde o Deus de Israel, Yahweh, vai demonstrar através das suas ações miraculosas que os deuses egípcios eles não têm poder, eles não podem fazer o que os egípcios achavam que eles podiam fazer. Ou seja, o Deus de Israel vai derrotar a religião egípcia através de seus sinais miraculosos. Então aqui nós precisamos entender que existe toda uma cosmovisão egípcia por detrás daquilo que está acontecendo. Porque, veja bem, quando nós estudamos o texto bíblico, nós lemos ali as pragas, nós vamos lendo as coisas. Só que nós estamos aí há milhares de anos pós o evento. E muitas vezes nos falta o conhecimento da cultura egípcia, da cosmovisão egípcia, para nós compreendermos profundamente os detalhes do que está acontecendo. Para os israelitas que estavam vivendo no Egito ou estavam vivendo muito próximo dos eventos historicamente, eles conheciam a cultura, eles conheciam as ideias egípcias. Então, quando os sinais iam acontecendo, ou quando eles liam sobre esses sinais, eles compreendiam a mensagem que estava sendo transmitida. Porém, para nós isso é um desafio, Nós vivemos muitos e muitos séculos depois, e nós também temos uma cultura completamente diferente da do Oriente Próximo, tá certo?
Então, nós precisamos entrar, mergulhar na história e dentro da cultura egípcia, pelo menos em parte delas, para nós compreendermos o que o Deus de Israel está fazendo em uma profundidade maior. E aí, algumas coisas nós precisamos entender aqui quando nós pensamos no ciclo da vida, no ciclo das coisas que aconteciam no Egito. Se você for parar para pensar, os povos do Antigo Oriente, inclusive Israel, tinham uma visão do tempo cíclica, diferente da nossa. Tá? Nós ocidentais, nós vemos o tempo de forma linear. Nós enxergamos como passado, presente e futuro. Não era assim com eles, eles vinham de forma cíclica. E essa questão de ver o tempo de forma cíclica estava vinculada à própria questão da agricultura e dos ciclos da vida. Porque no Egito, se você pegar, por exemplo, que dependia do Nilo, e é uma das pragas que nós vamos falar já já, o Egito que dependia do Nilo, então você tem um ciclo, porque vem as cheias, aí depois das cheias o rio baixa, aí você planta, com o tempo você colhe, aí depois o rio enche de novo, e aí então você vai ter sempre esse ciclo, sempre o ciclo se repetindo. E isso daí está atrelado à forma como os egípcios viam a vida, viam bem e mal, a forma como eles enxergavam então a própria morte. E aí nesse sentido, por exemplo, você tem uma divindade, Khepri, no Egito, que ela é conhecida porque através de uma observação, ela é entendida a partir de uma observação que os egípcios faziam de um besouro, o chamado besouro do estrume. O besouro do estrume, ele ficava no deserto, ele ficava criando uma bola de esterco e carregando ela. Ele ia carregando ela, ela girando, ele ia carregando aquela bola. Na compreensão egípcia, o besouro ele era um animal, ele era um bicho que ele era macho, não havia fêmea. Então ele era autocriado. Entendia-se que no ato de girar aquele ciclo de estrume ali, gerava a vida e o besouro nascia. Essa divindade, inclusive Khepri, que é uma divindade com corpo de homem e cabeça de escaravelho, que o escaravelho ele representava esse besouro, ele é considerado inclusive a própria encarnação de Ra. Isso é importante porque Ra, ele era um responsável e entendia-se que Ra, ele fazia, né, o sol, né, ele faz a sua passagem. E eles entendiam que o Khepri, da mesma forma que ele girava essa bola de estrume, ele auxiliava no sol fazer o seu trajeto. O sol sair de um local e se mover para o outro. Inclusive à noite. E à noite, especialmente, isso aqui é interessante, por quê? Porque eles entendiam quando a noite caía e o sol, então, ao dar essa volta, vamos pensar nisso, tá? Ao dar essa volta, ele passa agora pelas as regiões do submundo, as regiões mais escuras, aonde, por exemplo, Ra teria conflitos com Apófis. Apófis é uma divindade, né, uma entidade maligna, e talvez a mais maligna do Antigo Egito, a tal ponto que era proibido existir adoradores dela. Ela é representada por uma cobra. É interessante por uma serpente. Interessante porque a serpente, nós vamos ter tanto Ureus, que eu vou falar daqui a pouco, quanto Apófis. Apófis é um símbolo então de malignidade. E aí toda vez que Ra chegava nessa parte da noite para fazer, né, o seu trajeto lá pelo submundo com o sol, para que o sol pudesse nascer no dia seguinte, então a sua barca solar fazer o seu trajeto no dia seguinte, eles entendiam que havia um conflito entre Ra e Apófis, e aí todas as divindades se reuniam, se juntavam a Ra para combater Apófis, para que o dia pudesse nascer. E assim também os próprios sacerdotes egípcios, eles faziam ritos, magia e tudo mais para também ajudar, né, Ra a vencer Apófis. Até Sete, que era considerado uma das divindades não boas do Egito, nós temos imagens de Sete se juntando a isso, o Sete na barca solar ali, ele agredindo, machucando Apófis, né? Então todas as divindades se uniam para derrotar Apófis para que o dia pudesse nascer novamente. Então você vê essa ideia do ciclo de novo e essas divindades aparecendo. E aqui que está um ponto importante atrelado a isso, é de nós entendermos que as divindades no Egito, elas eram responsáveis por manter a organização, por manter a harmonia, ou seja, não deixar que o caos prevalecesse, né? Elas eram
responsáveis por organizar tudo, e o caos ele não poderia ter lugar. E aí, nesse sentido, o faraó ele tem um papel muito importante. Porque a ausência do caos indicava um reino da verdade, um reino da justiça, ou seja, um reino ideal, que é o reino de Maat, a deusa da justiça. Isso daí vai ter um aspecto muito importante mais na frente, quando tu pensa no julgamento pós-morte, quando o coração ele não pode pesar mais que a pena de Maat, porque se o coração pesasse mais que a pena de Maat, o faraó ele não poderia ir para o mundo vindouro, e aí a sua vida teria fim ali. Então, o que acontece? Essa ideia de manter tudo organizado no mundo e não, o caos não prevalecer, ela estava atrelada também com o faraó, porque o faraó ele era responsável através da sua administração junto aos sacerdotes, aos ritos, aos templos, tudo que acontecia no Egito, de alimentar as divindades, de cuidar das divindades, de manter um bom relacionamento com as divindades através das várias ferramentas que eles lançavam mão para que as divindades mantivessem a ordem no Egito e o caos não prevalecesse no Egito. E é exatamente isso que vai começar a acontecer quando Deus começa a agir. O caos vai começar a aparecer. Porque Deus vai começar a demonstrar que as divindades egípcias não tinham poder para fazer o que eles achavam que tinha. E então vai começar a jogar por terra toda essa cosmovisão egípcia. E aí nós começamos a entender o porquê que o coração do faraó se endurece da forma que ele se endurece. Porque o faraó ele era o responsável então por manter a ordem, por manter o reino de Maat. A queda de Faraó, o fracasso de Faraó implicava também na queda do reino de Maat na terra, ou seja, da justiça, na terra do Egito. Então, e a própria linguagem, e aí que é interessante nós percebermos isso, né? Como que a linguagem está atrelada de forma muito forte a esse contexto histórico-cultural. Porque quando fala do coração pesado de Faraó, do coração endurecido de Faraó, porque Faraó vai ter que chegar na presença exatamente de quem mais tarde? De Maat, e o coração dele não pode pesar mais que a pena de Maat. Então toda essa linguagem que está envolta no texto, em que ao mesmo tempo nós não temos esses detalhes no texto que eu estou passando para você, obviamente esses detalhes que eu estou passando para você da cultura egípcia nós fazemos através de reconstruções de fontes egípcias, por exemplo, como o Livro dos Mortos que eu tenho aqui e outros materiais que a gente tem de cultura egípcia, e nós vamos estudando e nós vamos entendendo como é que era o cenário, como é que era o mundo egípcio daqueles dias. Agora, uma vez que você entende, então, esse cenário, você entende tudo isso que está por detrás, esse ciclo, a forma como o Ra traz o dia, tá? As divindades que existem no Egito para manterem a ordem, tá? Ao invés do caos, a responsabilidade de Faraó de manter as divindades e manter o caos, manter a harmonia para que o reino de Maat permanecesse. Então você percebe aqui uma dependência das divindades dos humanos. É interessante porque aqui o que nós percebemos é que as divindades egípcias elas não eram onipotentes ou onipresentes ou oniscientes. Elas dependiam do auxílio humano e do auxílio de outras divindades para fazer suas funções, executar suas funções. Isso, de certa forma, é muito curioso. Isso aparece na própria ideia de que você tem várias divindades que elas têm atributos semelhantes, elas executam funções semelhantes. Por exemplo, quando tu pensa na própria fertilidade, Hathor, que era a vaca, ela tem a questão da fertilidade, da vida, do nascimento, mas o próprio Nilo também tem a ver com a fertilidade. Você tem mais tarde a própria Heket, né, que é a deusa com cabeça de rã, também responsável pela fertilidade. Então, nós temos várias divindades ali no Egito que elas são diferentes, mas muitas de suas atividades são atribuídas umas às outras e elas vão interagindo e vão operando ali. Então, eles não são onipotentes, tá certo? Essas características não são das divindades egípcias, ao contrário do Deus de Israel. Então, dentro desse conflito, isso vai ficar cada vez mais evidente. E aí, como o faraó e os sacerdotes eles são responsáveis por manter tudo isso, então talvez isso aí já justifique para nós a resistência de Faraó. Porque Faraó reconhecer
que o Deus de Israel era mais poderoso e libertar os israelitas, implicaria em ele reconhecer o seu fracasso, o fracasso de suas divindades e a desordem no Egito. Ou seja, toda a visão egípcia iria por terra, cairia por terra. E Faraó estaria reconhecendo isso, tá certo? Em outras palavras, Faraó teria que se converter à divindade de Israel, tá certo? Então, isso daí é muito importante nós notarmos para que nós possamos ir entendendo tudo o que está acontecendo. Por exemplo, no primeiro sinal que Moisés faz, né, quando ele lança ali no capítulo 7, ele lança o cajado, no caso Arão lança o cajado e o cajado vai virar uma serpente. Por quê? Eu falei de Apófis, que é a serpente maligna, né, que é a serpente do submundo. Mas nós temos Uraels. Uraels já é uma serpente que ela era ali demonstrava a sabedoria, o poder do faraó, especialmente no Baixo Egito. Por isso que quando você vê os filmes, aí você vê os desenhos egípcios, você vê que a mitra do faraó, ela traz uma serpente ali é Uraels. E aí agora o que vai acontecer? Esse conflito, esse primeiro conflito entre Moisés e Faraó, entre Arão e os magos egípcios, ele vai acontecer possivelmente bem no início do dia. Bem no início do dia. Isso daí é extremamente interessante, porque dentro da visão egípcia, os faraós os sacerdotes trabalharam à noite, o faraó fez tudo que tinha que ser feito, o dia nasceu de novo, a ordem tá tudo ok no Egito, tá certo? Toda a ordem ali tá ok no Egito, só que agora aparece o Moisés, vamos dizer assim, um perturbador da ordem. E quando ele lança o cajado, logo os magos também vão fazer aquilo. Há muita tradição no Egito, queridos, por exemplo, tu vê Tot, outros, que eles estão com os cajados assim, né, nos seus sarcófagos e tudo mais, e o cajado, a história do cajado virando serpente. Você tem texto das pirâmides do Egito, você tem textos de várias fontes no Egito de jogar o cajado e ele virar uma serpente. E aqui nós temos que entender algo muito importante, porque Deus, ele é intencional em tudo. Veja bem, se nós fôssemos consultados, talvez nós dissessemos assim, Deus, não, senhor, não joga uma serpente, não. Porque, olha só, imagina, se por exemplo, jogasse o cajado e o cajado virasse um urso gigante, Deus não poderia transformar o cajado num urso gigante? Poderia. E talvez o urso fosse ali, estraçalhasse o faraó, estraçalhasse os magos, ponto, acabou o conflito, o faraó tá morto e tudo mais. Só que isso não resolveria de tudo e não demonstraria tanto para os israelitas quanto para os egípcios que as divindades deles não tinham poder. Simplesmente seria o extermínio de Faraó e dos magos. Agora, quando Deus ele faz cada sinal, cada milagre, cada um desses sinais, ele tem um objetivo muito grande, atacar algo dentro da cosmovisão egípcia, dentro da visão de mundo egípcia. E a primeira coisa que ele vai atacar é a divindade Uraels, que é uma divindade que ela representa o poder, a força de Faraó. Lembramos que Faraó, ele é a representação, ele é considerado uma divindade, ele é a representação da divindade. Em muitos casos é considerado a encarnação de Ra sobre a terra, certo? E agora, isso tudo vai ser colocado em xeque. Porque o símbolo do poder do faraó, o símbolo de sua autoridade, que é a serpente, que é Uraels, foi engolida. E há textos, então, do Antigo Egito que falam de engolir a magia. Quando tu engole a magia, como tu estivesse destruindo o outro, tá engolindo a magia do outro. Então, Deus está mostrando que aquele símbolo egípcio que eles julgavam todo poderoso e etc, na verdade aquilo não era nada. Então, já o primeiro milagre que Deus faz é atuando exatamente num símbolo muito importante para os egípcios, já para deixá-los em choque. E aí, como eu falei, essa ideia de comer a magia do outro, de engolir a magia do outro, tem que ver com a destruição do outro, com demonstrar que a magia do outro é inferior. Então, Deus ele entra e ele se manifesta dentro dessa cultura, nessa forma cultural, exatamente porque ele vai começar a partir de agora quebrar cada uma das perspectivas egípcias acerca de suas divindades, sua cosmovisão de mundo, para que exatamente eles percebam que só ele era Deus, tá certo? Então, aqui é importante nós percebermos isso. E aí já começa o conflito aí com a serpente, engolindo a serpente deles. Mas isso daí não resolveu os problemas, porque Faraó estava de coração endurecido. E aí nós temos ali, no capítulo 4, eu vou ler esse texto aqui, capítulo 4, verso 21 de Êxodo. Nós lermos aqui,
No capítulo 4, versículo de número 21, é a primeira vez que diz que Deus endureceu o coração de Faraó, tá certo? Aqui, capítulo 4, versículo 21 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que eu hei posto na tua mão. Mas eu endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. E aqui, esse é um texto e outros textos que vão aparecer no Êxodo acerca do endurecimento do coração de Faraó, que trazem muitas dúvidas para as pessoas, muitos debates teológicos são suscitados e muita gente começa a questionar, mas poxa, como assim Deus vai endurecer o coração de Faraó? Esse não seria um ato, vamos dizer assim, de Deus, um ato um tanto quanto injusto? Afinal de contas, se Deus endureceu o coração de Faraó, por isso que o Faraó não libertou o povo. Gente, isso aqui nós temos duas questões importantes para entender aqui. Como eu tenho trabalhado com vocês em toda a lição, nós temos trabalhado aspectos históricos culturais. Eu acabei de falar para vocês agora há pouco sobre a ideia do reino de Maat, da ordem, né, da justiça e da verdade. E quando o Faraó ele chegava na presença, né, para ser julgado, seu coração ser pesado na balança, e o coração dele estava de um lado e a pena de Maat estava do outro, se o coração do Faraó não foi justo, se o coração do Faraó não falou a verdade, ele ia pesar mais que a pena de Maat. E veja, o que fazia o coração pesar não era o material do que ele era feito, mas se ele falava a verdade ou a mentira. Então, se ele foi justo ou se ele não foi justo. Então, se ele pesasse mais que a pena de Maat, o faraó não teria oportunidade de ir para o mundo vindouro, de experimentar uma nova vida, vamos dizer assim, dentro da perspectiva egípcia. Então, quando essa própria linguagem aparece de endurecer o coração de Faraó, ela é uma linguagem que ela também está dentro desse universo egípcio, dentro dessa cultura egípcia. Por quê? À medida que o caos se instalasse, o reino de Maat cairia por terra. E Faraó também, o seu coração estaria ali no erro. Então, isso aí também tem essa linguagem, tá certo? Agora, um outro ponto importante, que é o seguinte: quando você traduz alguns versos da Bíblia são traduzidos para a língua portuguesa, na verdade qualquer tradução é difícil você pegar uma música do inglês e traduzir para a língua portuguesa de qualquer outra língua e vice-versa, que você vai conseguir total precisão na hora de traduzir. Total precisão na hora de traduzir. Porque existem conceitos, existem palavras, existem ideias que você não consegue transmitir. Porque a língua, ela é um recorte da cultura. A língua, ela é um recorte de uma cosmovisão. A linguagem, ela está dentro de uma cosmovisão. Então, nós temos ideias, nós temos concepções que quando nós transmitimos palavras, não são simplesmente palavras. Traduzir um texto é muito mais do que traduzir palavras. Porque aquelas palavras, elas estão dentro de uma visão de mundo, estão dentro de uma cosmovisão. Elas trazem toda uma perspectiva. Então, isso é muito profundo. Então, como é que nós entendemos isso? Primeiro, que o verbo que aparece aqui para endurecer, ele não seria necessariamente endurecer, é o verbo hazak. O verbo hazak, ele significa fortalecer. Eu fortalecerei. Pois bem, segundo ponto, no hebraico nós temos alguns troncos verbais. Eu não vou ser aqui muito detalhista sobre isso, porque tem um vídeo meu aqui no YouTube só sobre essa questão do endurecimento do coração de Faraó. Então isso que eu vou explicar aqui para vocês de forma bem sucinta, nesse vídeo vocês vão encontrar de forma profunda. Lá são 50 minutos eu explicando dentro da gramática hebraica, dentro do hebraico, mostrando os versos, mostrando as palavras hebraicas, mostrando as ideias ali nas gramáticas e tudo mais, para explicar isso aqui que eu estou explicando para vocês de forma rápida e sucinta. Lá vai ter sido explicado de forma bem minuciosa. Então o que acontece? O verbo hazak está no piel aqui, que é um tronco. O piel, ele tem a ideia de ele ser ele tem uma nuance adjetival. Quando depende muito do tronco por exemplo, uma palavra nucal, vou pegar o exemplo para nós aqui. Uma palavra nucal, que é uma palavra transitiva. O que é uma palavra transitiva? É uma palavra que, por exemplo, você tem assim, Tiago golpeou o João.
Então você tem aqui a palavra golpeou, você tem um sujeito, né? E você também tem alguém que sofreu com aquela ação. No hebraico você tem o causativo, que é o refil, e você tem o piel, que tem essa nuance também. Só que a nuance do piel, ela é um pouco diferente da do refil. Por quê? O refil é como se o sujeito fizesse uma ação, fizesse o subsujeito executar uma ação. No Piel, tu pratica ações que levam ao subsujeito a tomar uma decisão, a fazer algo. Então, tu é o motivo, não a causa. Tu é o motivo, não a causa, do que o subsujeito faz. Então, isso de forma simples. Esse piel aqui, que nós chamamos de piel factitivo nesse caso aqui, porque o verbo, ele tá no cal, no cal, o verbo hazak, ele tem essa ideia então ativa, transitiva, ele é um piel factivo, que indica o que dentro da gramática, dentro da lógica da gramática hebraica? Que o sujeito, ele pratica ações, ele pratica algo que leva o subsujeito a tomar uma atitude. Então, ele não causa aquilo no sujeito, no subsujeito, como é no caso como no caso do refil. Porque no refil diz assim, ó, eu endurecerei o teu coração, eu farei endurecer o teu coração. Isso seria um refil. E aí, de fato, tu tá endurecendo. O piel, a ideia do piel, e tu não consegue transmitir isso na tradução, é que quando o sujeito faz, ele tem uma atitude e ele leva o outro, por causa da sua atitude, a ter uma atitude. Então, como que isso aparece no relato das pragas? Quando Deus manda as pragas, o faraó, por causa da praga, o faraó vai se endurecendo. Então, nesse caso, Deus não é o endurecedor do coração de Faraó, mas Deus é a causa do endurecimento do coração de Faraó. Então tem essa diferença gramatical. Só que isso não tem como você exprimir no texto. É como eu falei para vocês, dificilmente são conceitos gramaticais complexos, sintáticos complexos, que você não consegue transmitir 100% numa tradução. E aí você precisa de muito estudo da gramática, da sintaxe, enfim, para você conseguir atingir esse tipo de compreensão. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar no link aqui na descrição, assistam esse vídeo lá, eu explico com vários detalhes. É por isso que vocês vão perceber que quando a gente vai estudando as pragas, por isso que vocês vão perceber que quando a gente vai estudando as pragas, a cada praga é dito que o coração de Faraó se endureceu. E aí, nesse sentido, é interessante porque você percebe que 9 vezes é dito que Faraó endureceu o seu coração e 9 vezes é dito que Deus endureceria o coração de Faraó. Entendeu? E aí fica essa questão. E aí, quem é que endureceu o quê? Foi Faraó que endureceu o seu coração? Ou foi Deus que endureceu o coração de Faraó? As duas coisas estão certas. As duas coisas estão certas. Por que as duas coisas estão certas? Porque Deus endurece o coração do Faraó no sentido dele ser a causa. É como assim, duas pessoas estão ali, elas estão numa intriga para brigar. E aí você começa a instigar. Ó, ela falou isso, viu? Ó, ela falou isso, tu começa a instigar. Então veja, tu não é a causa, mas tu é o motivador da briga que vai gerar ali na frente. Então Deus, através das pragas, ele vai provocando, vamos dizer assim, o faraó, ele vai provocando o endurecimento do coração de Faraó. Então ele provoca o endurecimento do coração de Faraó através das pragas. É isso que está acontecendo. E é por isso então que as duas coisas estão certas. Diz assim, ó, Deus endureceu o coração de Faraó. Sim, Deus foi o grande motivador do coração de Faraó ficar duro. Porque à medida que Deus ia operando, o Faraó ia se endurecendo. Então as duas coisas estão certas. O Faraó endureceu seu coração e Deus foi o motivador, Deus foi o instigador do endurecimento dele através das pragas. E exatamente por causa dessa visão. Por quê? Porque Faraó reconhecer que ele não tinha controle sobre o que estava acontecendo, significava ele indicar que as divindades dele não tinham poder, que ele não tinha poder, ou seja, ele teria que abrir mão de tudo que ele acreditava. E como Deus já sabia de antemão que Faraó, de forma orgulhosa, não abriria mão de tudo que ele acreditava, Deus disse, eu vou endurecer o coração dele, eu vou fortalecer o coração dele. E aí, usando, obviamente, uma linguagem egípcia que faria todo sentido para quem estava na época ali, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro nisso aí. Então, Faraó teve sim suas escolhas, ele pôde escolher libertar o povo ou não escolher o povo, mas de forma orgulhosa e obstinada,
Ele decidiu não fazer isso. Bom, vamos lá. Primeira praga. Primeira praga é sobre o Nilo. Nós temos o primeiro sinal da serpente, agora nós vamos para a primeira das 10 pragas. As 10 pragas é interessante vocês notarem que elas são a 10ª praga, nós vamos tratá-la de forma separada. Porque, tipo assim, ela é o clímax. Antes do clímax, que é a 10ª praga, nós temos 9 pragas. Essas 9 pragas, elas estão organizadas em 3 ciclos de 3. Se você olhar, as 3 primeiras pragas estão relacionadas ao Nilo, à água, à fonte da vida ali. As 3 próximas pragas estão relacionadas à terra, a divindades vinculadas à terra, ao ar. As 3 próximas pragas estão relacionadas à atmosfera. Tu vai ver ali questões relacionadas ao escurecimento, à chuva, né, de granizo e etc. Então, é como se Deus tivesse nas 3 primeiras pragas atacando as divindades relacionadas ao Nilo, relacionadas às águas e à fertilidade. Nas 3 próximas pragas atacando divindades relacionadas à terra, ao ar e etc. E nas 3 últimas pragas atacando divindades, vamos dizer assim, que estão relacionadas aos céus, né? Aquelas divindades como o sol e tudo mais, tá certo? Tempestade, enfim. As 3 pragas estão nessa ordem. E a primeira praga que vem é sobre o Nilo, que é uma divindade. O Rap, né? O deus Rap, que era o deus do Nilo ali. Havia outras divindades vinculadas ao Nilo. Obviamente aqui nós vamos, o Egito, gente, tinha cerca de 2.000 divindades. Nós estamos tratando das principais divindades. Nós vamos ficar falando aqui de todas as divindades do Egito, nós vamos passar uma semana. Mas o Nilo, então, o deus Rap aqui vinculado ao Nilo, ele era uma fonte de vida, como eu mencionei em outra lição, né? O Egito é uma dádiva do Nilo, né? O Egito era chamado de celeiro do mundo antigo. Então, os egípcios idolatravam o Nilo. Eu lembro quando eu estudei lá história no primeiro semestre, que quando nós fomos ter Egito, né? Inclusive se falava exatamente que até para pescar no Nilo, não era qualquer pessoa que podia ir lá pescar no Nilo. Por quê? Porque o Nilo era considerado um rio sagrado, não era qualquer um que chegava lá, ia pescar, ia caçar, ia fazer coisa, porque o Nilo era considerado como sagrado. Então tinha que ter todo um processo, tinha sacerdotes, faraós, então não era qualquer um que chegava lá e fazia aquilo ali. Então o que acontece? Primeira praga contra o Nilo se torna em sangue, ou seja, e não só o Nilo, todas as fontes de água do Egito, já demonstrando a ausência da vida. Então o Nilo começa a feder, aquilo que é vida começa a cheirar a morte. E a isso está vinculado a segunda praga, que é contra a Requete, né? Que é a rã, porque as rãs vêm na segunda praga, e as rãs, elas estão associadas, inclusive, a uma divindade associada à fertilidade e associada ao Nilo. Então também, isso daí faz, de certa forma, você pode pensar assim, mas as rãs eram inofensivas. Mas, gente, o fedor que isso ficou fazia com que os egípcios começassem a tomar nojo de suas divindades. Porque ficaram pilhas de rã fedendo. Então aquela divindade que era considerada de fertilidade e tudo mais, começa criar agora, começa a trazer agora um odor, algo ruim. Você também tem aqui também ainda, né, contra Geb, né? Porque quando ele começa agora a ferir o solo, né, que você vai surgir ali ferir o pó da terra, né, que Moisés vai mexer com o pó da terra na praga, começa já a atingir outra divindade. Então, cada uma dessas pragas, elas atingem uma divindade. Obviamente aqui nós estamos no dia de terça-feira. Quando nós vamos para quarta-feira, nós vamos ter, por exemplo, ali sendo atacado, vamos ler aqui, esse aqui eu quero ler com vocês, que já é a 4ª praga. Abram aí a Bíblia de vocês comigo, que essa aqui, ela é muito interessante, essa praga. Por quê? Diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim fez o Senhor, assim diz o Senhor, deixa ir, né, o meu povo para que me sirva. Do contrário, né, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo. Se nós formos analisar, a praga anterior já tinha vindo, possivelmente eram mosquitos ali,
né? Ali, porque a palavra hebraica, as palavras hebraicas nessas pragas, elas não são muito específicas. Tá? Elas podem aludir a múltiplos tipos de insetos. Alguns vão dizer que eram mosquitos e tal. Agora, essa das moscas, ela é interessante porque aqui também a palavra Arov, ela não é específica. E muitos estudiosos, egiptólogos, especialistas em Bíblia, têm sugerido que aqui é o besouro. Os besouros viriam. E esses besouros é a representação de Kepri, a divindade com cabeça de escaravelho, que eu falei ali no início com vocês, a divindade com cabeça de escaravelho. Então já seria um ataque a essa divindade. Quando você tem a próxima praga que vai atingir, que no caso aqui seria já a quinta praga, que você tem aqui, né? Diz assim no verso 3, né? O verso 3 assim: eis que a mão do Senhor será sobre o teu reino, né? Sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas com pestilência gravíssima, e o Senhor fará destruir entre os rebanhos de Israel, e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra, né, do que pertence aos filhos de Israel. Então essa agora a quinta praga, né, vai cair uma peste agora que vai atingir os animais. Essa quinta praga possivelmente já atinja outras duas divindades, já seja contra outras duas divindades. Apis, que era o touro, né? Mais tarde nós vamos falar dela quando os israelitas fazem lá aquele bezerro de ouro. E Hathor, que era a vaca. Essa vaca sagrada, inclusive, era considerada a mãe de Faraó. Tá? Inclusive, Faraó amamentar nela. Também vinculada à fertilidade. Então aqui, né, já afeta a ela, né? A próxima praga que você vai ter quando Moisés aqui já vai fazer, que ela vai atacar outra divindade, que é Kehonsu. Quando você olha comigo aqui, essa praga que vem as úlceras, onde diz assim no verso 8, né? Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, né? E aí aquelas cinzas deram doenças neles, úlceras e tal. Inclusive haviam magias, ritos no Egito que eram feitas com cinza para a cura. E Kehonsu, ele era considerado o deus da medicina, ali, o deus da cura. Então você vê, cada praga que Deus vai operando, Deus vai atacando uma divindade egípcia e demonstrando a impotência das divindades egípcias. Quando nós nos encaminhamos agora para as últimas pragas, né? Nós vamos ter o granizo, nós vamos ter os gafanhotos e nós vamos ter a escuridão, né? O granizo e o gafanhoto, ele é interessante porque, primeiro, o granizo ele vai atingir Nut, né? Que tem a ver, e outras divindades relacionadas à questão com o seu poder sobre tempestade, chuva e tudo mais, porque Deus vai mandar aquele granizo vai destruir tudo no Egito. O pouco que sobra vem na próxima praga, os gafanhotos, e consome o que sobrou da colheita, o que não foi destruído pela chuva de granizo, agora é destruído pelos gafanhotos, porque os gafanhotos vão comer. E por último, para fechar esse ciclo de 9 pragas, é atingido Ra. Eu falei para vocês, eu iniciei aqui falando para vocês de que Ra era considerada a principal divindade e ela é responsável por esse ciclo do dia, né, e da noite. Então o sol. Então, quando por 3 dias Deus faz ali que haja uma escuridão tremenda e só os israelitas não estavam no escuro, Deus mostra que ele tinha controle, inclusive, sobre o sol e tudo mais. Então, o próprio Ra não tinha esse poder que eles imaginavam que tinha. Então, aqui, o que nós percebemos é que as pragas elas vão acontecendo e elas vão acabando com a cosmovisão egípcia. Elas vão destruindo com a visão que os egípcios têm da realidade. Elas vêm demonstrando para os egípcios que aquilo que eles acreditavam era tudo falso, né? Não tinha poder para nada aquelas divindades. E Deus ele afeta toda a cosmovisão egípcia. Tudo aquilo que os egípcios tinham para medir a realidade foi afetado. Tudo aquilo que eles acreditavam foi afetado. Os egípcios acreditavam, ó, cada dia que nasce o sol e tudo, a ordem está estabelecida no Egito, tudo está estabelecido. Agora não tem mais dia, não tem mais sol. Ra,
E aí, Ra foi derrotado por Apófis? Não, Ra não foi derrotado por Apófis. Ra foi derrotado pelo Deus de Israel. Entende? E nisso daí o Deus de Israel mostra também a ineficácia do faraó. E o faraó que vai endurecendo seu coração durante cada praga que acontece, diz que o faraó está de coração duro, cada praga que acontece, o faraó está de coração duro, isso daí mostra que o faraó ele é incompetente perante Deus, perante inclusive as próprias divindades que ele diz, né, manter a ordem e o caos. E agora o que acontece no Egito é, antes das pragas, havia no Egito, havia a ordem. Era como se Faraó até ali mantivesse a ordem. Até Faraó não obedecer o Deus de Israel, até o Faraó não entrar em conflito com o Deus de Israel, o Faraó estava mantendo a ordem. Agora que ele decide afrontar o Deus de Israel, que ele decide, né, dizer quem é o Deus de Israel, é como se Deus estivesse dizendo assim, eu vou mostrar para você quem sou eu, o Faraó. E a cada praga, Deus destrói a ordem e traz o caos para o Egito. Mostrando que aquelas divindades, eles não tinham, na verdade, o que eles acreditavam por ordem, o que eles acreditavam por manter a ausência do caos, era tudo falho, era tudo ineficaz. E Deus faria com eles o que ele quisesse, desbancando inclusive Faraó. Então, não é que essas pragas eram um ataque somente contra as divindades, mas contra o próprio Faraó e contra a própria figura do Faraó. Por isso que Faraó se mantém tão orgulhoso e tão duro, porque tudo aquilo que ele acreditava foi por terra. Aquilo, o reino de Maat que ele julgou defender, foi por terra. Que ele julgou manter, foi por terra. E agora o coração dele está duro, ou seja, nem o mundo vindouro que ele poderia ter, ele vai ter. É por isso que Faraó ele começa a se desesperar, ele começa... Tem hora que ele pensa em se arrepender, ele fala que ele vai libertar o povo, aí ele não liberta, ele fala que ele vai libertar o povo e ele não liberta. Então, queridos, essa lição dessa semana, eles vêm exatamente para demonstrar o quão grande é o Deus de Israel nessa luta contra a maior potência mundial da época, e Deus manifestando, né, e é interessante porque ele fala que ele manifestaria julgamentos, manifestaria sinais contra os deuses egípcios. Né? Então por quê? Porque como eu falei para vocês na lição anterior, as divindades egípcias eram tidas como as divindades mais poderosas de todo o mundo antigo, né? Porque o Egito dominava todo o mundo antigo. Agora, Deus está mostrando para eles que eles dizem que quem é o mais poderoso é o Deus de Israel, e mostrando para todas as nações. Isso é tão forte que quando você vai ler o livro de Josué mais tarde, lá no livro de Josué, quando os espias chegam lá e Raabe vai guardá-los, Raabe diz assim, ó, está desmaiado o coração de toda a terra por conta do que o Deus de vocês fez ao Egito. Fazia 40 anos que as pragas tinham caído no Egito, mas o povo de Jericó ainda tinha medo, o povo da terra ainda estava com o coração desmaiado, como diz Raabe, por medo do que tinha acontecido anteriormente, porque o Deus de Israel mostrou de forma extraordinária que ele era o único e verdadeiro Deus sobre a terra. E os deuses egípcios não passavam de criações humanas, não passavam de filosofias humanas. Então que nós possamos, queridos, tirar de lição disso daqui, que o nosso Deus, ele sempre fala numa linguagem que nós possamos entender. Ele sempre vem e fala a nós, ele sempre intervém na história de seus filhos. E para finalizar, eu gostaria de citar dois textos desse livro aqui, aqueles da Bíblia, do meu amigo André Daniel Henke, aonde na primeira ele diz o seguinte: o embate teve início por meio de sinais assustadores, pragas atacando o coração espiritual do poder do Egito. O princípio de ordem oriundo dos céus, como? Indo diretamente na sua materialidade, o Nilo, a fonte da vida e da riqueza do Egito. Ele diz assim, de certa maneira, o imenso panteão egípcio estava representado neste conjunto de pragas. E para finalizar, na página 115, ele diz assim: o relato do êxodo e da chegada à terra prometida foi marcado por uma compreensão de Deus até então inexistente entre os pais migrantes. Yahweh era também um guerreiro. Fato entoado por Moisés logo depois da travessia do mar, que nós vamos estudar na outra semana.
O Shaddai, né, o El Shaddai, né, o Deus Todo-Poderoso dos pais migrantes, dos patriarcas, era também o Yahweh dos exércitos, o Deus da guerra. Em outras palavras, aquilo que nós mencionamos anteriormente, quando Deus diz: eles me conheceram como El Shaddai, mas vocês vão me conhecer como Yahweh. E agora, tanto o Egito quanto os israelitas conheceram uma face extraordinária do Deus de Israel, um Deus que também vai para a guerra por aqueles que o amam. Então, queridos, que através dessas histórias, que através desses relatos, que você possa crer no Senhor,